Amigos e irmãos, boa noite. Nós hoje vamos ter apenas uma fala muito breve. Vamos responder 3 perguntas que nos foram feitas. Nós pedimos que algumas pessoas pudessem fazer perguntas bíblicas ou doutrinárias ou no campo religioso. E nós vamos de vez em quando fazer isso. Mesmo que seja de modo resumido, nós tentaremos responder e, na medida do possível, esclareceremos em uma ou outra apresentação o questionamento. Nós recebemos primeiro um questionamento da nossa querida irmã Silvina, a nossa frente missionária lá em São Joaquim, mais precisamente no assentado lá do Paraterra, São Joaquim. Ela me mandou aqui uma questão, através do Zap, né? E, Pastor Joel, esse som, mas como trovão suave na tempestade. Pastor Joel, então essa é minha pergunta sobre o que eu ouvi de sexta-feira para sábado, às 3h40 da manhã. Segundo a irmã, eu não ouvi esse som como trovão. Diz que foi resplandecente em muitos lugares e que esse barulho incomodou muita gente. E as pessoas estão ligadas ao problema que nós estamos passando, dessa peste, que seja como fosse uma batalha grande na região celestial. Não é? Eu não tenho condição de explicar o que foi que aconteceu realmente. Primeiro, porque eu não ouvi. Segundo, porque a gente tem que pesquisar mais. Os fenômenos da natureza estão acontecendo a cada instante. Né? Ora um trovão diferente, e ora uma tempestade. Né? E nós vamos ver muita coisa, e ao longo da história temos visto que são fenômenos da natureza, mas eu só quero adiantar que toda a natureza está sob o controle do Criador. Ok? Então, pode ser que seja um aviso mesmo, né? Da parte de Deus, mas não temos base nem bíblica para comprovar isso. Nós não temos como dizer isso é Jesus que está voltando, porque muita gente acha o seguinte, especialmente aqueles irmãos mais assim, descansados, aqueles irmãos que ficaram negligenciando, não estudaram um pouco a Bíblia, exercitaram um pouco a vida cristã. Então, com essa epidemia, essa pandemia que está acontecendo nos nossos dias, muita gente já está passando mensagem da volta de Jesus, que é sinal da vinda de Jesus. Muito bem, não podemos discordar totalmente, mas Jesus, ele, desde quando fez a promessa aos seus discípulos, os seus discípulos já esperavam naqueles dias a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Tanto assim, quando você lê no Novo Testamento, você vai encontrar a expressão Maranata, Maranata. O que é isso? Ora vem Senhor Jesus. A igreja primitiva, ela esperava. Entendeu? É uma constante na vida da igreja. Mas Jesus deixou bem claro que nem os anjos sabem a data, nenhum de nós. E um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Pode ser que Jesus volte amanhã, pode ser que Jesus volte daqui 2, 3 mil anos, ou 10 mil anos, nós não sabemos. Agora, há um propósito da parte de Deus, e a igreja do Senhor Jesus, ela é uma, desde quando foi fundada até o seu arrebatamento. Então, essa igreja, desde o dia de Cristo até ela ser arrebatada, ela é uma só igreja. Não tem nome humano, as denominações é para a nossa educação, né? Por exemplo, uns são batistas, outros assembleianos, outros adventistas, outros presbiterianos, e por aí vai. Na verdade, compõe a igreja de Jesus Cristo aquela pessoa que aceita Jesus, que abre o coração de Jesus, que arrepende dos seus pecados, crê em Jesus como único Salvador e Senhor, e aí ela aceita Jesus Cristo e se batiza
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, selando a sua fé, certo? Ela pertence à Igreja de Cristo, que não tem nome humano. Então, ao longo desse tempo todo, não sabemos quantos anos vão passar, vai acontecer muitos sinais. Agora vamos ver, irmã Silvina, vamos lá para o Evangelho de Mateus. Veja o que Jesus está falando, inclusive aí eu aproveito para começar respondendo as perguntas do irmão William Rodrigues. Antes de ler, deixa eu ler a pergunta dele aqui, olha. Minha pergunta é como o Senhor vê essa situação. Quer dizer, ele deve estar se referindo à situação dos nossos dias, né? Esse corre-corre, essa pandemia, muita gente orando, outros rezando, outros cantando com entusiasmo, como nunca aconteceu em suas vidas, e estão preocupados. Muito bem. Então, uma vez que o próprio Jesus disse que na sua volta os homens estariam vivendo uma vida normal, como os homens dos dias de Noé, que foram pegos de surpresa, e a arca já se encontrava fechada. E o que se percebe nesse momento é, ou parece-me, uma busca maior de Deus. Eu repito que todos os choques da natureza, provocados por Deus, muitas vezes, né, eles levam as pessoas de qualquer religião a se preocuparem. Mas a maioria, irmão William, não se preocupa em apressar a volta de Jesus. Se preocupa com a sua própria vida. O ser humano tem medo de morrer. Nós cuidamos muito mais do físico do que do espiritual. Nós investimos muito mais nosso dinheiro no nosso corpo físico do que na pregação do Evangelho. O ser humano, desde tempos passados, como na sua segunda pergunta você faz aqui, desde o dia de Oséias, na verdade, o ser humano, ele se preocupou muito com aqui e agora, certo? O contrário dos apóstolos. Paulo, por exemplo, ele disse, para mim morrer é lucro. Então, nos dias de Noé, Jesus mostrou, eu vou ler aqui em Mateus, né? Vamos ver aqui, eu tenho essa escritura, no capítulo 24 de Mateus, Jesus está dizendo assim, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então o grande amor de Deus, ele é elástico. Deus dá oportunidade até a última hora para o pecador se converter, para aquele que diz que é salvo se ajustar mais, cumprir o que a Bíblia diz, quem é santo, seja santo mais ainda. Deus dá oportunidade e muitas vezes usa todos os elementos da natureza que ele criou. Às vezes uma peste, uma doença, às vezes é um sinal na natureza, um trovão, uma tempestade, uma enchente, né? Como foi no dia de Noé, por exemplo. E diz mais, sobre a vida de Jesus, e Jesus está dizendo claramente aqui, porquanto se levantará nação contra nação. Ainda vamos ter. É inevitável. A Terceira Guerra Mundial, isso é inevitável. Pode demorar daqui 100 anos, 200 anos, não importa. Se nós realmente, como nação, como mundo, buscarmos a Deus, santificarmos, Deus faz com que a nossa terra seja uma terra deleitosa. Mas quanto mais se multiplicar a iniquidade na terra, mais haverão sinais da vinda de Jesus Cristo, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer salvar todos os pecadores. E aí continua Jesus dizendo, o reino contra reino
e haverá fomes e pestes, doenças e terremotos em vários lugares. Mas ele diz aqui, todas estas coisas são o princípio das dores. Repito, o servo de Deus não tem que se preocupar com isso, porque ele conhece a palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui de denominação, de religião, eu estou dizendo servo de Deus. Se você ainda não é um servo de Deus, comece a estudar a palavra de Deus e se entregue ao Senhor e se torne um servo de Deus e esteja na terra, mas ligado ao céu. Vamos continuar. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Certo? Lá adiante, então, Jesus continua dizendo, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Já surgiu na história. Tem surgido ainda hoje obreiros fraudulentos, falsos profetas, gente vendendo indulgências, vendendo Cristo. Isso é falso profeta. No mundo inteiro. Tem pessoas jogando com a mente do povo e negociando a palavra de Deus. Vamos mais. E pôs-se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E agora? Jesus deixa bem claro para nós. Quando é que Jesus vai vir mesmo? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí, os sinais, todos ao longo da história, estão naturalmente antecedendo a volta de Jesus. Para aqueles que já partiram, eles tiveram motivos subejos para verem esses sinais, que são para despertar a consciência da pessoa, buscar a Deus, porque a escolha que cada pessoa tem que fazer do seu destino é aqui e agora. Ninguém escolhe depois que morre, tem que ser antes. Porque Jesus morreu aqui na terra, entre Deus, entre os céus e a terra, numa cruz, para que aqui o homem possa escolher o seu futuro eterno. Certo? Eu estou tentando resumir, porque esse assunto é grande, é um assunto que nós poderíamos até repetir, porque tem muita coisa para falar sobre isso. Mas eu estou fazendo uma força tremenda aqui para resumir, a fim de que aquele irmão, aquela irmãzinha mais simples possa entender. Certo? Não estou discutindo aqui no aspecto mais teológico, estou discutindo mais dentro do aspecto prático da fé cristã. Não é? E então, o que aconteceu, irmão William, no tempo de Oséias, foi uma advertência, foi para aquele povo de Israel. Veja que no texto que você leu, cita Efraim. Efraim era o segundo filho de José, não é verdade? José teve 2 filhos, casado com a egípcia, né? E então Jacó abençoou. E nós temos as 12 tribos, dentro das 12 tribos temos 2 filhos, que é Manassés e Efraim. Efraim é uma tribo muito importante entre os israelitas, as 12 tribos de Israel. E Josué, o grande guerreiro que Deus escolheu para ficar no lugar de Moisés, era da tribo de Efraim. Certo? Então, quando o povo se desviou, falta de conhecimento da verdade, leva o povo a se escravizar no pecado. Repito, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vemos aí o seguinte, que aquela atitude de provação que aconteceu com Israel, não só no texto de Oséias 5, mas também nós temos muitas outras passagens de Israel sendo muitas vezes escravizado, sendo punido, é Deus corrigindo o filho. A Bíblia diz que Deus corrige, que Deus chicoteia ao filho a quem ama. Então o povo de Israel é o povo escolhido que Deus fez um pacto com Abraão, a descendência de Abraão. Quando Moisés teve aquele encontro lá com Deus, Deus falou, eu sou Deus de Abraão, fala para eles, eu sou o que eu sou. Então, era uma promessa
muitos judeus que morreram sem Jesus, não tem dúvida. Não há salvação fora de Jesus. Mas a promessa feita por Deus, ela se cumpre com a nação e vai se cumprir mesmo com o remanescente de Israel. Entendeu? Quer dizer, nem todos serão salvos, mas como nação, Deus cumprirá a sua promessa, porque grande parte desse povo vai reconhecer Deus, vai reconhecer Jesus Cristo como um ungido de Deus, como um Salvador e Senhor, e vai obedecer a palavra de Deus. Então, o que Deus faz? Quando a pessoa se desvia, recebe punição. Isso vale também para as outras nações. Ao longo do mundo, por quê? Eu disse noutra oportunidade, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus não força, mas Deus não abre, não negligencia, Deus não recua 1 milímetro da sua justiça. Então o amor de Deus não está na permissividade do pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, para o bem do homem, para o bem da nação, ela de vez em quando tem que ser sacudida por um vírus, por uma provação, para que ela possa refletir como nação e buscar o dono dela, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Meu tempo esgotou, mas noutra oportunidade nós podemos discutir mais sobre isso. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Deus eterno, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor. Imploramos que nos ilumines, nos guardes e continuamos orando a Deus que tenhas compaixão do Brasil, de todo o mundo. Faze parar, ó Deus, esta peste que está assolando as nações. Ilumina, ó Deus, ilumina, Senhor, o teu povo para estudar a tua palavra e buscar a face do Senhor. Ajuda-nos, Pai, perdoa-nos de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.